Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender um assunto chamado notação científica. Vamos entender por que existe esse conceito de notação científica, em que casos ela é utilizada e também como determinar as notações científicas de alguns números, tá bom? Então acompanhe esta aula até o final que você vai aprender tudo o que você precisa sobre notação científica. Vamos lá! Muito bem, antes de iniciarmos, vou pedir que se você ainda não é inscrito, vai aí embaixo, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e coloca lá todas as notificações, que aí assim que eu postar um vídeo você vai receber e vai poder assistir de primeira mão. Bom, notação científica, esse é o tema da nossa aula de hoje. O que é a notação científica? É uma maneira de representarmos formalmente números muito extensos ou aqueles bem pequenininhos, em forma de potências de base 10. A ciência utiliza esse formato para representar esses números e hoje a gente vai aprender tudo sobre notação científica. Por exemplo, trouxe o exemplo aqui da distância entre o Sol e a Terra. Percebam e pensem, é uma distância muito grande. É um número gigantesco que é aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância em que a Terra está do Sol. Bom, para não escrever esse número de forma tão extensa, a notação científica compila e reduz o tamanho do número. Além de representar situações com números muito grandes, também para casos com números pequeníssimos, como por exemplo é o caso do vírus da Covid-19. Percebam que ele é algo minúsculo, a gente nem consegue visualizar a olho nu. Portanto, ele está na casa de 120 nanômetros. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre nanotecnologia, né? Então, uma tecnologia do tamanho de nanômetros, do tamanho desses vírus aqui, por exemplo. Esse vírus está na casa dos 120 nanômetros. E é escrito, esse número é escrito dessa forma aqui, ó, 0,000000120 metros. Então, percebam que é algo minúsculo mesmo, né? E aí, como que a gente representa esse número que é bem extenso de uma forma mais reduzida? É isso que a gente vai aprender. Vamos lá. A forma de uma notação científica é... Então, o formato é sempre esse formato que está nesse caixote azul. Um número A, chamado de mantissa, vezes 10 elevado na n. Então, é um número chamado de mantissa que é multiplicado por uma potência de base 10, onde o n é o expoente da potência. Para entendermos melhor como que funcionam essas potências de base 10, vamos olhar para este quadro abaixo. Aqui temos que o número 1 é a mesma coisa que escrever 10 elevado a zero. Por quê? Porque as potências com expoente zero sempre têm como resposta o número 1. E a base 10, a potência de base 10 não é diferente. Então ela obtém como resultado o número 1. Quando aumentamos em uma unidade o expoente da nossa base 10, o que acontece? Aumentamos um zero à direita do nosso número 1, formando o número 10. Se colocarmos um 2 no expoente do nosso 10, o que acontece? Adicionamos 2 zeros à direita do nosso número 1, formando o número 100. E assim por diante. Então, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000, contendo 3 zeros à direita do nosso número 1. E 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 10.000, com 4 zeros à direita. Então, sempre que estivermos trabalhando com números bem grandes, positivos, o expoente da potência de base 10 sempre serão expoentes positivos. Pelo contrário, quando estamos olhando para números pequenininhos, minúsculos, sempre o expoente será algo negativo. Quando estamos olhando para números bem próximos a zero, que são bem pequenos, o expoente da nossa potência de base 10 é negativo.
Tá? Agora que entendemos qual é o formato geral da notação científica, podemos tentar resolver os exemplos anteriores. Então vamos lá. Começando aqui pela distância entre o Sol e a Terra. Percebam que eu tinha um ponto de interrogação porque a gente não sabia ainda como era, né? Mas agora, com essas informações, podemos tentar montar aqui a notação científica. Então vai ser um Azinho, que é a mantissa, vezes 10 elevado na N, que é a potência de base 10. Aqui precisamos determinar quem é o A e quem é o N, o expoente. A mantissa, que é esse elemento, esse número que está multiplicando a nossa potência de base 10, ela será todos os algarismos até onde começam a formar-se apenas zeros. Então ela será o 1, o 4, o 9 e o 6. É esses algarismos que a gente vai colocar aqui no lugar da mantissa. Então será 1, 4, 9, 6. Professor, você falou que a mantissa tem que ser um número maior ou igual a 1, mas tem que ser menor do que o 10. E esse número aqui é o 1496. Portanto, precisamos colocar uma vírgula aqui em algum lugar, a fim de transformar em um número menor do que o 10. E a vírgula terá que ser bem aqui no meio, né? Vai ficar 1,4 aproximadamente. Então vamos colocar a vírgula bem aqui no meio, ó. E agora sim já está satisfazendo. Já é um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Agora vamos olhar qual é o valor do nosso expoente aqui. Bom, o número 149.600.000 é um número bem grande, bem gigantesco. Logo, o nosso expoente vai ser algo positivo. Quanto que é o valor do nosso expoente? Vou apagar aqui. Vamos olhar para o nosso número e vamos ver, ó, eu coloquei a vírgula entre o 1 e o 4, né? Então vamos imaginar que a vírgula está aqui, né? Se eu tivesse uma vírgula aqui e um zero aqui, eu não altero o número, né? Ele continua sendo os 149.600.000. Se eu for puxando a vírgula casa a casa para cá, quantas casas eu puxo? Essa que é a informação que a gente precisa. Por quê? Será o valor do nosso expoente aqui. Quantas casas eu vou passar aqui até chegar entre o 1 e o 4 que a gente colocou a vírgula? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas até chegar ali entre o 1 e o 4. Então quer dizer que o nosso expoente aqui vai ser 8 positivo. E aí, esse aqui é o nosso número escrito em forma de notação científica. Muito legal, né? Em casos onde a gente tem muitas casas decimais, por exemplo, 100 casas decimais, fica bem mais compacto visualmente e é aí que está a importância da notação científica. Agora vamos analisar o caso do vírus Covid-19. Vamos apagar aqui o ponto de interrogação e vamos solucionar este problema. O formato geral será A vezes 10 elevado na N. Aqui precisamos determinar quem é a mantissa, o A, e o valor do expoente N. Bom, temos a vírgula exatamente aqui entre os primeiros dois zeros. E vamos precisar passá-la para a direita tantas casas quanto precisar. Vamos passar até o primeiro número que não é zero. E aí, então, vamos ver quantas casas vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o nosso expoente aqui vai ter 7 como resposta. Ah, professor, é mais 7? Não, aqui é menos 7, né? Tá, então se eu puxei a vírgula até aqui, qual vai ser a minha mantissa? Vai ser esses dois números aqui, ó. Ah, professor, por que tu não pegou esse zero aqui do final? Porque escrever 1,20 é a mesma coisa que escrever 1,2, né? Não tem necessidade de a gente carregar esse zero. Se o objetivo da notação científica é compactar o número. Então eu vou apagar aqui o nosso A e vou escrever 1,2. E essa daqui é a notação científica que representa o tamanho do vírus da Covid-19. Vamos para mais alguns casos para praticar. Escreva os números abaixo em notação científica.
Então, na letra A, a gente tem aí o número 480 bilhões. Bom, aqui ele é um número bem grande, então o expoente ele vai ser positivo. A vírgula ela está aqui no finalzinho, então a gente tem que vir puxando ela para a esquerda várias casas. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. E aí ela vai ficar entre o 4 e o 8. Logo, se esse daqui é o formato geral, né? E a gente vai passar 11 casas para a esquerda, o nosso expoente ele vai ser 11 positivo. E a mantiça, que é o Azinho que está aqui na frente, ele vai ser o número aqui 4,8. Ou seja, vou apagar o A e vou colocar aqui 4,8. Essa daqui é a nossa notação científica para a letra A. Vamos agora para a letra B. Também é um número bem grande, né? 153 bilhões. A vírgula está no final. Vamos passar para a esquerda, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 casas também, e ela vai ficar entre o 1 e o 5. Então, esse daqui é o formato padrão. E o N é a quantidade de casas que a gente passou. Então, a gente passou 11 casas. Positivo, né? Então, 11 positivo. E o A, a gente vai apagar ele e vai colocar o que aqui na frente? Vai colocar o número que ficou aqui na frente, ó, 1,53. Então, esse daqui vai ser a nossa mantiça. Muito bem, então, essa é a notação científica do nosso número da letra B. Na letra C, então, o formato padrão de novo é A vezes 10 na N. Bom, ele é um número bem pequeno, então o expoente vai ser algo negativo. Quanto que é o valor do expoente? Vamos analisar. Vamos ter que puxar a vírgula para a direita, ó. 1, 2, 3, 4 casas até passar o número 4. Então vai ser menos 4, né? Bom, aqui na frente a mantiça, que é o A, vai ser o número 4. Então vou apagar aqui e vou escrever o número 4 ali, que vai ser a nossa mantiça. E essa daqui é a notação científica da nossa letra C, tá bom? Na letra D, temos a vírgula aqui nesta posição e teremos que trazê-la para a direita, até o número, entre o número 1 e 2 aqui. Então, quantas casas vão ser? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Logo, nossa notação científica será menos 7 no expoente aqui. Ok. Quem é a mantiça? A mantiça são esses números aqui, ó. Se a vírgula vai vir até aqui entre o 1 e o 2, a mantiça vai ser 1,24, tá? Vou apagar aqui o 1,24. Então, essa aqui é a nossa notação científica da letra D. Vou só fazer uma ressalva aqui no canto, ó. Por quê? Quando a vírgula ela foi passada para a direita, o nosso expoente ficou negativo, né? Então, para a direita fica negativo. Quando passamos a vírgula para a esquerda, que foi esses dois casos, o expoente ficou positivo. Então, para a esquerda fica positivo o expoente, tá bom? Bem legal, né? Vamos agora para algumas operações. Vamos aprender como operar notações científicas. Então, realize as operações abaixo para simplificar as notações científicas. Na letra A temos uma operação de adição, a letra B uma operação de subtração, na letra C multiplicação e D divisão. Então vamos entender como é que funciona a simplificação aí quando a gente tem essas operações. Bem, na letra A temos 1,2 vezes 10 elevado à quarta, mais 3,6 vezes 10 elevado à quinta potência. Percebam que os expoentes são diferentes, um é 4 e um é 5. Não podemos nem adicionar nem subtrair quando são diferentes. O primeiro passo é transformar em expoentes iguais. Então, a minha dica é transformarmos esse 5 aqui em 4. Como a gente faz isso, professor? Para diminuir 1 no expoente aqui, a gente passa a vírgula uma casa para a direita. Então,
como que vai ficar? Vai ficar 1,2 vezes 10 na 4, mais 36 vezes 10 na 4. Perceba o que eu fiz aqui. Eu passei a vírgula uma casa para a direita e diminuí 1 aqui no expoente do nosso segundo termo. Então agora podemos operar aqui, ó, somando esses dois elementos que são as duas mantiças. Somando as duas mantiças, a gente tem o quê? 36 mais 1,2. Isso é 37,2 vezes, aí só mantém as potências, 10 elevado à quarta. Tá, professor, mas agora ficou a mantiça aí como um número maior do que 10. Vamos ter que reduzi-la para ficar menor que 10? Sim. Então, passaremos de volta aqui a vírgula uma casa para a esquerda e aumentaremos 1 no expoente. Então, quanto que vai ficar? Vai ficar 3,72 vezes 10 elevado a 5. E essa aqui, então, é a nossa notação científica resultado. Tá bom? Bem legal, né? Vamos fazer a mesma coisa para a subtração. Percebam que na subtração aqui os expoentes também são diferentes. Então, antes de subtrairmos, teremos que reduzir esse expoente. Ah, professor, eu quero aumentar esse expoente, quero aumentar para 3. Não tem problema, pode ser. Então, diminuindo 1 no expoente aqui, passamos a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar o quê? 78,9 vezes 10 elevado a 2, menos 2,5 vezes 10 elevado a 2. Então, subtraímos as duas mantiças, que é 78,9 menos 2,5. E isso vai ficar quanto, professor? Vai ficar 76,4 vezes 10 ao quadrado. Tá bom. E agora, professor, eu passo a vírgula para cá de novo para ele ficar menor que 10? Sim. Passo a vírgula para a esquerda e aumento 1 no expoente. Então vai ficar o quê? 7,64 vezes 10 ao cubo. E essa aqui, então, é a nossa notação científica resultado. Tá bom? Bem interessante, né? Bem legal. Então a ideia é quando a gente está somando e subtraindo, transforma as potências sempre para o mesmo expoente e depois opera, tá? Na letra C, temos a multiplicação de duas notações científicas, né? Então elas estão se multiplicando. Como que a gente faz? Multiplicamos as mantiças, uma pela outra. Quanto que vai dar? 8 vezes 4, 32. E aí, quando estamos multiplicando potências de mesma base, porque percebam que há uma multiplicação aqui entre todos os elementos. O que a gente faz? A gente soma os expoentes. Então, mantém o 10, que é a base, e soma os expoentes. Quanto que é 6 mais ou menos 3? Vai ficar como resposta 3 positivo, né? Tá, professor. Agora eu devo passar a vírgula uma casa para cá e aumentar 1 no expoente, né? Porque o 32 ele é maior do que 10, correto? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos colocar 3,2 vezes o 10 e aí vamos aumentar 1 no expoente, elevado à quarta potência, tá bom? E essa aqui é a notação científica resultado. A letra D, temos uma divisão entre duas notações científicas. Aqui o que a gente faz? Divide as duas mantiças uma pela outra. Qual que é a resposta? 9 dividido por 3, 3. Vezes, na divisão de duas potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai o expoente de cima menos o de baixo. Então vai ficar 10, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então 7 menos 2, 5. E aí, como o 3 ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, esse aqui é o resultado final. Muito legal, né? Então, com isso, vocês aprenderam aí tudo o que vocês precisam sobre notação científica. Entenderam como pegar um número gigantesco ou um número minúsculo
e escrever em notação científica e também aprenderam como operar, fazer a soma de duas notações, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? Espero que a aula tenha sido muito proveitosa, agradeço por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Abraço!